Bom dia. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Nosso bom dia a todos que estão aqui presentes, em nossa casa, aos amigos que estão em seus lares, nos assistindo agora, neste momento, através da internet. E vamos então à nossa leitura deste domingo, desta manhã, do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, com o tema Lucros. E o que tens ajuntado, para quem será? Jesus, Lucas, capítulo 12, versículo 20. Em todos os agrupamentos humanos palpita a preocupação de ganhar. O espírito de lucro alcança os setores mais singelos. Meninos mal saídos da primeira infância mostram-se interessados em amontoar egoisticamente alguma coisa. A atualidade conta com mães numerosas que abandonam seu lar a desconhecidos durante muitas horas do dia, a fim de experimentarem a mina lucrativa. Nesse sentido, a maioria das criaturas converte a marcha evolutiva em corrida inquietante. Por trás do sepulcro, ponto de chegada de todos que saíram do berço, a verdade aguarda o homem e interroga: que trouxeste? O infeliz responderá que reuniu vantagens materiais, que se esforçou por assegurar a posição tranquila de si mesmo e dos seus. Examinada, porém, a bagagem, verifica-se quase sempre que as vitórias são derrotas fragorosas. Não constituem valores da alma, nem trazem o selo dos bens eternos. Atingida semelhante equação, o viajor olha para trás e sente frio. Prende-se, de maneira inexplicável, aos resultados de tudo que amontoou na crosta da terra. A consciência inquieta enche-se de nuvens e a voz do Evangelho soa-lhe aos ouvidos. Pobre de ti, porque teus lucros foram perdas desastrosas. E o que tens ajuntado, para quem será? Convido a todos, neste momento, aqui presentes, em seus lares, a voltar os nossos pensamentos a Jesus, em agradecimento pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Senhor, recordando de suas palavras que nem só do pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E recordando uma vez mais a obra basilar da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, que em 1857 chegou para todos nós, trazendo a bênção do esclarecimento às nossas almas, de conhecimento e de libertação às nossas almas. Amigo celeste, que nos envolva na sua paz, no seu amor. A todos nós que necessitamos do teu amor, da tua paz. Obrigado, Jesus, que assim seja. E hoje, então, conosco, a nossa irmã Patrícia, que hoje falará do Evangelho do capítulo 16, com o tema Desigualdade das Riquezas. A nossa irmã Patrícia Ghiseline, ela é conselheira fiscal, evangelizadora e expositora do Evangelho. Com a palavra, a nossa irmã. Muito bom dia a todos. É com muita alegria que estamos aqui nessa casa tão acolhedora novamente. Então vamos pedir que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco
e que através de suas bênçãos e da espiritualidade amiga que possamos ser felizes e compreendidos em seus ensinamentos no dia de hoje. Assim como disse o Carlinhos, nós estamos no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E hoje a gente vai trabalhar, então, o item 8, que vai falar especificamente da desigualdade das riquezas. Mas vamos lá, então. Quem é Deus? Quem é Mamon? Eu acredito que é importante a gente entender cada um dos conceitos antes de entrar no item em específico. E lá no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta que Kardec fez aos espíritos foi exatamente essa: o que é Deus? Quem é Deus? E eles respondem assim: Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Para se crer em Deus, basta que se olhe, se lance um olhar sobre todas as obras da criação. O universo existe, logo ele tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa. É como acreditar que o nada pode fazer alguma coisa. E o que é o nada? O acaso? Tem um provérbio que diz assim: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. É o nosso orgulho que gera a incredulidade, essa nossa falta de crença no que a gente não vê. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária, consequentemente, é uma inteligência superior à humana. Aliás, essa é uma síntese magistral do nosso Criador. Ou seja, acima de todas as inteligências que existem no universo, está a inteligência divina. Ele que criou tudo que existe, tanto o mundo material quanto o próprio homem. E com relação a ele ser a causa de tudo que há no universo, não existe argumento melhor do que o da própria ciência, que não há efeito sem causa. Procurar a causa, então, de tudo que existe, o que não for obra do homem, concluiremos, logicamente, que será uma obra de Deus. Então, quaisquer que sejam os prodígios, maravilhas ou fenômenos que a inteligência humana tenha feito, ela própria, a humanidade, ela tem essa causa. E quanto maior for a inteligência que a governe, tanto maior há de ser essa inteligência primária. Essa inteligência superior é que é essa causa primária. Seja qual for o nome que deem a ela. Nós a chamamos de Deus. Deus, o nosso Pai e o nosso Criador. Então, isso é Deus. Mas e quem é Mamon? Quem é esse tal de Mamon? Se nós não podemos servir a dois deuses, quem é Mamon? Mamon, ele é um termo que ele é usado para descrever a riqueza material, ou a cobiça, na maioria das vezes. Mas ele não é exatamente uma divindade, um deus. A própria palavra traduzida, a palavra hebraica, ela vem do Mammon, que significa literalmente dinheiro. Então, Mammon significa o pecado através da ganância e da avareza. E o que é o pecado, a ganância e a avareza? O pecado, ele é exatamente a transgressão das leis de Deus. Então, a ganância, ela é essa vontade exagerada de possuir qualquer coisa, qualquer bem. Já a avareza é aquela pessoa que tem uma dificuldade muito grande, ela tem um medo muito grande de perder aquilo que ela já possui, principalmente os bens materiais. Então, Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, nosso Pai, nosso Criador. Mamon, o pecado, pela ganância e pela avareza. Então, agora entendido o que é Deus e o que é Mamon, vamos seguir em especial para esse item que vai falar. Porque todo esse capítulo 16, ele aborda esse tema que fala. Ele já falou da salvação dos ricos, preservar-se da avareza, a parábola do mal rico, a parábola dos talentos, as provas da riqueza e da pobreza. Então, todo o tempo, ele vai falar sobre Deus e sobre as questões que envolvem a riqueza do mundo mesmo, como nós lidamos com ela. E o nosso item hoje é exatamente a desigualdade dessas riquezas. E a desigualdade das riquezas, ele é um problema que é inútil a gente tentar resolver
se a gente considerar apenas essa vida que a gente está agora. E a primeira questão que nos é apresentada é: por que não são igualmente ricos todos os homens? Mas eu também acredito que é importante entender o que é riqueza. A riqueza, ela é uma situação que se refere à abundância. Abundância na posse de bens materiais, tais como o próprio dinheiro, propriedades, móveis e imóveis. Mas ela também pode ser aplicada a um determinado bem de valor. A riqueza, ela pode ser medida no acesso a itens básicos como serviços de saúde, educação, informação. Então, rica é aquela pessoa que acumulou substancialmente riqueza em relação à sociedade na qual ela vive. Sem dúvida, esse conceito de riqueza, ele implica nesse direito de propriedade. O conceito de riqueza, ele pode estar também relacionado com prosperidade. Há quem diga que riqueza é a quantidade de bens e dinheiros adquiridos, enquanto que a prosperidade é um grau de satisfação causado por eles. Há ainda quem diferencie ambos os conceitos, partindo da afirmativa que riqueza é o fato de ter bens, enquanto que a prosperidade é a capacidade de gerar as riquezas. Mas será que riqueza é só isso? É só esse tipo de riqueza que existe? Não, não é. Existe também a riqueza que não é material, a riqueza imaterial. E o que é a riqueza que não é material? É aquela que não pode ser medida. É conhecimento, é sabedoria, é arte, é talento. O maior bem do ser humano é a sua consciência. Sabe por quê? Porque ela está ligada ao seu espírito. E é lá que estão gravadas todas as leis de Deus. O corpo terreno e os bens materiais, eles são matéria. E o que dá valor à matéria é a mente de cada um. Se você acredita que tal coisa tem valor, ela realmente passa a ter valor para você. Então, diferente das posses materiais, a consciência do homem, ela pode ser ilimitada. Ela pode adquirir, assim, riquezas infinitas, porque são inerentes ao seu espírito. O conceito de riqueza, ele é muito relativo. O que é ser rico? É possuir ou é compreender? Por exemplo, quem é mais rico? Uma pessoa que conseguiu adquirir um imóvel, uma casa, ou alguém que conseguiu o dom da medicina? Então, o conceito de riqueza, ele é relativo. Ele é tão relativo que ele pode estar relacionado a pessoas, por exemplo, de países diferentes ou dentro do mesmo país. Por exemplo, um patrimônio de $1 milhão, ele, no meio oeste americano, ele pode colocar a pessoa entre as mais ricas do mundo. Talvez esse mesmo dinheiro em Nova York não seja uma quantia tão expressiva. Sem falar que seria simplesmente uma quantia fabulosa em locais como a África ou Moçambique, que são países ainda em desenvolvimento. Ou seja, esse conceito de riqueza, ele traz o contrário da pobreza. Mas o que é, então, a pobreza? A pobreza, ela já pode ser entendida em vários sentidos. Mas, principalmente, o sentido de pobreza que a gente vê e nota é a carência real, que é essa que envolve as necessidades da vida, da nossa vida cotidiana, como alimentação, vestuário, alojamento, cuidados com a saúde. A pobreza, ela pode ser sentida, entendida como a carência desses bens essenciais. Falta mesmo dos recursos econômicos. As medições de nível econômico, elas são baseadas em níveis de suficiência de recursos. A União Europeia, ela identifica a pobreza em termos de distância econômica. Eles entendem assim, que se uma pessoa ela está a 60% de longe da média da maioria das pessoas da sua sociedade, ela é considerada pobre. Mas será que para ser pobre é apenas estar 60% abaixo do ganho da maioria? Não. Pobreza não é só falta de poder econômico. A pobreza, ela pode ser a carência social, que é, por exemplo, a exclusão social, a dependência do outro, a incapacidade
de participar da sociedade na qual ela está inserida. E isso pode incluir, sim, a educação, a informação. Então, essas relações sociais, elas são elementos-chave para compreender o que é a pobreza. E a gente pode entender que a pobreza está muito para lá da economia, o problema da pobreza. Então, o que é ser pobre? Pobre de espírito, pobre de amor, pobre de carinho. Pobre no sentido mais triste da palavra. Pobre homem rico. Ele só tinha dinheiro. Aí eu volto lá naquela primeira pergunta do nosso item. Por que não são igualmente ricos todos os homens? Como a gente já disse, a desigualdade da riqueza é um problema que é inútil tentar resolver se a gente tentar entender apenas essa vida. Então, por que não são igualmente ricos todos os homens? Eles não são por uma razão muito simples. Por não serem igualmente inteligentes, ativos, laboriosos para adquirir e nem sóbrios e previdentes para conservar. Aliás, isso é um ponto que, matematicamente, demonstrado que a riqueza, se ela for repartida igualmente para cada um, seria uma parcela tão mínima e tão insuficiente que, ainda que supondo que fosse efetuada essa repartição, esse equilíbrio, em muito pouco tempo, ele estaria desfeito pela diversidade dos caracteres, das aptidões de cada um. Como tão bem explicou o nosso irmão Alain na semana passada, quando ele falava da parábola dos talentos. Então, supondo ainda que fosse possível essa repartição e que fosse durável, tendo cada um somente com o que viver, o resultado seria simplesmente o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade. Admitindo isso, então, pergunta-se, por que Deus a concede, então, a pessoas que são incapazes de fazer frutificar para o bem de todos? É que ainda aí está a prova da sabedoria e da bondade de Deus. Porque Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio e Ele quer que o homem chegue, por experiência própria, a distinguir o que é o bem do mal. E que a prática do primeiro, que a prática do bem, resulte dos seus próprios esforços e da sua própria vontade. A riqueza ela é um meio de experimentar moralmente o homem, mas ela é, ao mesmo tempo, um poderoso meio de ação para o progresso. Então, cada um tem que possuir ela para saber exercitar e saber como utilizá-la. E demonstrar que sabe o que vai fazer com ela. Então, é materialmente impossível que todas as pessoas possuam a riqueza ao mesmo tempo. Porque se todo mundo possuísse riqueza, ninguém trabalharia. Ficaria com que o melhoramento do nosso planeta ficasse seriamente comprometido. Já pensou em época de pandemia, se ninguém quisesse trabalhar? Se ninguém quisesse procurar a cura da doença, se ninguém quisesse inventar uma vacina, se ninguém quisesse sair de casa? Então, cada um a possui por sua vez. Assim, quem não tem hoje, ou já teve, ou ainda terá em outra existência. Agora, aquele que tem hoje, talvez não a tenha amanhã. Então, a distribuição das riquezas ela é assim. Deus é perfeito, Ele pensou em tudo. Há ricos e pobres, porque sendo Deus justo e bom como Ele é, a cada um Ele nos prescreve a trabalhar a seu turno. A pobreza é para aqueles a prova da paciência e da resignação, enquanto que a riqueza é para os outros a prova da caridade e da abnegação. Então, sendo assim, não existe injustiça. Deus é justo e bom o tempo todo. É simples assim. Lá no livro O Céu e o Inferno, onde a Condessa Paula faz um relato na categoria dos espíritos felizes, esse livro, O Céu e o Inferno, ele traz relatos de espíritos que passaram para o lado de lá e que voltaram para dar comunicações e explicar como foi essa passagem para o lado de lá. E essa condessa, ela dá uma comunicação e ela está nessa categoria de espíritos felizes. Então, essa Condessa Paula, ela faz um relato lá que nos parece até uma falsa impressão de que, para ser feliz, a gente precisa sofrer realmente, que a gente precisa passar por muitas aflições e que a gente tem que vir aqui na Terra para tomar uma surra mesmo.
Mas aí vem Kardec e nos mostra com essa mensagem dela, explicando nesse depoimento dela de alma feliz, que ela teve aqui na Terra condições boas. Então a gente faz um comparativo e pensa assim, como é que um espírito que teve uma vida de condições econômicas boas, aqui chega lá no mundo espiritual como um espírito feliz? O lindo dessa mensagem é que aquela condessa, ela andava na carruagem, ela levava a filha naqueles bairros pobres, ela ensinava aquela filha a fazer coisas, a fazer trabalhos manuais, a entender realmente o que era caridade. E ela era uma condessa da sociedade, uma rainha da caridade. Então, assim, o que é bonito nisso? É que a gente foge do comum. Ah, para ser humilde eu tenho que ser pobre. Ah, para ganhar regiões felizes eu não posso ter recursos materiais. Não, seria muito simples se fosse assim. A história da condessa, ela mostra exatamente isso. Ela era uma criatura engajada nesse ambiente social, difícil, mas ela, centrada. Quer dizer, ela possuía os bens, mas ela nunca foi possuída por eles. Então, assim, o que é curioso? Às vezes a criatura, ela nem tem muitos bens materiais, mas o pouco que ela tem, as possui totalmente. Porque a relação dela com os bens materiais é tão mesquinha, tão pobre, que mesmo ela tendo pouquíssimos recursos, ela passa para o lado de lá e ela chega no mundo espiritual numa situação muito difícil. Então, o que fica claro no estudo lá do livro O Céu e o Inferno é que a definição da nossa situação no mundo espiritual, ela não tem a ver com a nossa condição social, com condições econômicas ou intelectuais, mas ela tem a ver com a maneira com que nós nos comportamos com os recursos que Deus nos dá, que Ele colocou em nossas mãos. Então, se você veio rico, faz com que a riqueza, gere felicidade, gere progresso, gere cultura. É uma mensagem que, se a gente for analisar, por exemplo, aqui no Brasil, é difícil a gente ver esse tipo de coisa. A gente vê em culturas como os Estados Unidos, por exemplo, que as maiores universidades são doações de bilionários. Aqui no Brasil, a gente vê que a nossa elite econômica ela já não tem tanto essa cultura de doar para a cultura, para a educação. As doações elas são mínimas se forem comparadas ao tamanho das riquezas que nós temos aqui, que algumas pessoas têm. Então, assim, se você vê o exemplo de universidades, por exemplo, doadas por brasileiros, são bem poucas. É difícil ver institutos culturais de doações, isso e aquilo. Porque, por exemplo, quando a gente observa um Bill Gates da vida, para quem não sabe, o Bill Gates ele é o fundador da Microsoft, uma das maiores empresas de computador do mundo. Você vê um cara como ele, que conquistou topos, de repente ele para e fala assim, olha, agora eu tenho bastante, eu vou reservar um pouquinho, e acredite, um pouquinho dele é muito, para fazer então o bem, para se dedicar à caridade. E esse é que deveria ser o exemplo. Porque esse cara é aquele que provavelmente vai chegar do lado de lá num estado de extrema felicidade. Porque ele fez com que essa riqueza que estava na sua posse gerasse progresso. Então, a condessa ela é um exemplo disso, de alguém que usa os bens materiais para gerar felicidade, para gerar progresso, acolhimento. Então, é muito bonito isso. A gente tem que aprender a estar no mundo sem ser do mundo. Então, assim, aproveitando a deixa do Bill Gates, eu gostaria de mostrar alguns exemplos, não que a gente consiga fazer exatamente igual, tá? Mas para a gente compreender o exemplo de cada um deles, a nossa maneira, a gente conseguir, então, também fazer a diferença quando se fala em distribuição de riquezas. Os bilionários, eles são pessoas, assim, com fortunas a perder de vista. E muita gente às vezes o julga como seres individualistas que só pensam em si próprio. Assim como nos conta a história de Zaqueu, que era um homem rico, mas que era um homem bom. Então, eu vou mostrar alguns exemplos que vai mostrar que as coisas não são bem assim. Não é só porque a pessoa é rica que ela não é boa. Muito pelo contrário. Existem, por exemplo, bilionários que investem fortunas em caridade, em forma de ajudar quem necessita, quem precisa, por meio desse dinheiro que eles já ganharam.
Então, eu queria mostrar alguns dos bilionários mais caridosos do mundo. Existe um cineasta chamado George Lucas. Ele é muito conhecido pela saga Star Wars. É praticamente o sobrenome dele. Então, apesar de todo o trabalho que ele fez com os filmes e ganhou muito dinheiro, muito lucro, George ele usa do seu tempo vago para ajudar as pessoas. Por ele ser uma personalidade que ele não gosta muito de aparecer, ele gosta de agir nos bastidores. Então, ele ajuda as pessoas a se melhorar o seu estado de educação, agindo por meio de várias instituições, organizações e da Fundação Educacional George Lucas. Ele acredita que somente pessoas bem instruídas e estudadas é que conseguirão mudar o mundo. Então, ele luta pelo direito à educação de todos. Mark Zuckerberg é o conhecido diretor executivo e fundador da rede social Facebook. Hoje dono de várias redes sociais e um homem muito rico. Em conjunto com a sua esposa, a Priscilla Chan, que é médica, eles fizeram uma doação de 500 milhões de dólares em ações do Facebook para uma instituição de caridade localizada lá no Vale do Silício. Essas instituições que estão lá, elas trabalham com tecnologia de ponta para desenvolver maquinários para a saúde. Essas máquinas enormes que ajudam das mais diversas maneiras. Então, assim, ele e a esposa, eles também comprometem grande parte da sua riqueza, das suas propriedades, para a caridade, por meio de se chama, acho que é isso que fala, é Giving Pledon. A Giving Pledon é uma espécie de combinado entre as famílias mais ricas do mundo a se dedicarem a maior parte da sua riqueza à filantropia. Se a gente traduzir essa palavra, ela significa promessa de doação. Pelo pouco que eu entendi, essa Giving Pledon, ela é um tratado que eles têm que ou você doa grande parte da sua fortuna em vida ou em testamento. E muitas famílias muito ricas do mundo estão nela. E o Mark é um deles. O Warren Buffett. Segundo o levantamento da revista Forbes, hoje ele é o quarto homem mais rico do mundo. A sua fortuna está avaliada em 79,4 bilhões de dólares. E segundo o mesmo levantamento, ele já doou cerca de 58,4 bilhões de dólares para a caridade. E ele é o fundador da Giving Pledon. Ele é conhecido como um dos maiores investidores de sucesso do mundo. No ano de 2006, ele fez um compromisso de doar 83% da sua fortuna para a Fundação Bill e Melinda Gates. No ano de 2007, ele foi considerado um dos bilionários mais generosos do mundo. O Bill Gates, segundo também a revista Forbes, a sua fortuna está avaliada em 114,8 bilhões de dólares. Atualmente, ele é o segundo homem mais rico do mundo. E as suas doações, até o presente momento, estão em torno de 358 bilhões. Isso mesmo, é muito mais. É quase 3 vezes mais do que ele possui hoje. É porque ele ganha tanto, e ele continua ganhando, que ele continua doando. Então, ele e a sua esposa Melinda, ele preside, junto com a sua esposa, ele preside a Fundação Bill e Melinda Gates. É a maior fundação de caridade privada do mundo. Em maio de 2020, a Fundação Gates gastou 300 milhões de dólares para combater a pandemia do coronavírus, financiando tratamentos, ajudando na detecção da vacina. O propósito, então, é melhorar a qualidade de vida e combater doenças mortais que atingem alguns ou vários planetas ao redor do mundo. Existe um outro cara chamado Jeff Skoll. Por nome ele não é muito conhecido, mas se a gente imaginar que ele é o presidente famoso da internet, do site de leilões do eBay, no seu currículo como filântropo, ele fundou a Fundação Skoll, que é a Fundação Global de Ameaças ao Mundo, que visa lidar com ameaças urgentes para a humanidade.
E dentro disso estão as armas nucleares, as pandemias e as alterações climáticas. E tudo isso bem antes da pandemia, porque agora, na pandemia do coronavírus, essa fundação foi uma das que mais teve valores expressivos na doação para a pandemia. E ele alega também que mais da metade da sua riqueza sempre será destinada à caridade e à filantropia. Mas será que é só os ricos e bilionários que conseguem fazer feitos assim? Ainda bem que não, né? Senão como é que a gente vai fazer, né? Existiram e existem seres extraordinários, que fazem muito e quase sem recurso nenhum. Então, vou mostrar mais alguns exemplos agora de pessoas que, de bilionários, não tiveram nada. Madre Teresa, grande exemplo de caridade, serviu o mais pobre dos pobres. Durante a sua jornada, ela percorreu descalça as favelas da cidade de Calcutá. Madre Teresa, ela realizava seu trabalho anonimamente, ajudando a salvar crianças e aconselhando grupos em assistência aos carentes. Fundadora da Congregação Missionárias da Caridade, o seu carisma sempre foi o serviço aos mais pobres dos pobres. Então, por meio da sua vivência do Evangelho de Jesus Cristo, em 2015, a congregação fundada por ela já contava com mais de 5.000 membros, em 139 países diferentes. Por seu serviço aos pobres, ela se tornou conhecida ainda em vida pelo codinome de Santa das Sarjetas. Madre Teresa teve o seu trabalho reconhecido ao longo da vida por instituições dentro e fora da Índia, recebendo então o Prêmio Nobel da Paz em 1979. É considerada por alguns como a missionária do século XXI. Irmã Dulce. Esse anjo bom, como ficou conhecida pelos brasileiros, fundou uma das maiores e mais respeitadas obras assistenciais do Brasil. Irmã Dulce, ela ganhou notoriedade por suas obras de caridade, de assistência aos pobres e necessitados. Obras essas que ela praticava desde muito cedo. Já na juventude, ela lotava a casa de seus pais, acolhendo doentes. Ela também criou e ajudou a criar várias instituições. Uma das mais importantes e famosas é o Hospital Santo Antônio, que foi construído no lugar de um antigo galinheiro no convento Santo Antônio. Hoje, aquele hospital atende diariamente mais de 5.000 pessoas e ela foi uma das mais importantes e influentes e notórias ativistas humanitárias do século XX. Suas obras de caridade são referência nacional e com repercussão em todo o mundo. Martin Luther King. A sua dedicação e o seu esforço pela luta dos direitos dos civis transformaram-se em um grande exemplo de caridade. Ele nasceu em 1929. Em 1963, ele já era considerado o líder afro-americano mais respeitado dos Estados Unidos. Ele também ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ele liderou marchas que enfocavam os problemas que eram gerados pela pobreza, assim como o racismo também. Ele se tornou um crítico direto do envolvimento dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, porque ele lutava e dizia que esses recursos eles precisavam ser usados para combater a fome e não para promover a guerra. Nelson Mandela. Podemos resumir a vida de Nelson Mandela, o ex-presidente da África do Sul, nessas palavras: liberdade, igualdade, honestidade, perdão e reconciliação. Ele promoveu uma verdadeira revolução, sem armas e sem derramamento de sangue, lá no país do apartheid. Ele foi aclamado internacionalmente pelo seu ativismo. Mandela ele recebeu mais de 250 prêmios e condecorações, incluindo também o Prêmio Nobel da Paz em 1993. Divaldo Pereira Franco. Ele é considerado um dos maiores divulgadores da doutrina espírita na atualidade. Em 1952, junto com Nilson de Souza Pereira, ele fundou a instituição de caridade Mansão do Caminho, que atende diariamente cerca de 6.000 pessoas e abriga mais de 3.000. Centenas delas estão registradas como seus filhos legítimos.
os direitos autorais de seus mais de 250 livros psicografados já venderam mais de 10 milhões de exemplares. Foram inteiramente doados para essa e para outras instituições de caridade, beneficiando milhares de pessoas. Ele é amplamente reconhecido como conferencista e missionário do Espiritismo no Brasil. E no exterior também. Ele é alcunhado como o Paulo de Tarso do Espiritismo, aquele que anda e leva a palavra. Atualmente, ele está com quase 94 anos de idade. E ele continua trabalhando incessantemente. Incessantemente pela paz no mundo. Por ocasião do movimento Você e a Paz, no qual ele é um embaixador da paz no mundo, o nosso querido irmão Divaldo, ele leva essa mensagem preciosa de paz nesse movimento em que está sendo propagado com um brilhantismo imenso em vários países do mundo, principalmente na Europa, Portugal, França, Espanha, Estados Unidos. Então, assim, levando dessa maneira essa proposta urgente de paz e distribuição do amor a todas as nações. Então, assim, depois de tantos exemplos, fica só um pouquinho mais claro compreender, então, essas desigualdades de riqueza. Porque a desigualdade das riquezas, ela é inerente ao estágio evolutivo do homem. E ela só será resolvida à medida que o homem evoluir moralmente. Então, assim, se não tem hoje, ou já teve, ou ainda terá. E o outro que agora tem, talvez não a tenha amanhã. A miséria de hoje é o fruto do uso indevido dessas riquezas de ontem, e vice-versa. Então, a origem do mal, ele reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda a espécie, eles somente cessarão quando os homens começarem a se reger pela lei da caridade, por essa lei de distribuição. A pobreza é para os que sofrem, a prova da paciência e da resignação. E para todos os outros, a prova da caridade e da abnegação. A riqueza, ela é um instrumento usado por Deus para induzir a humanidade ao progresso. Sendo que a desigualdade da distribuição, ela decorre da desigualdade das características de cada um. Portanto, há aqueles que nasceram sob a desigualdade das riquezas em condições desfavoráveis ou até mesmo na miséria. A prova da fé e da perseverança, elas devem ser reafirmadas todos os dias. É difícil, é até desnecessário ficar tentando buscar questões em vidas pregressas a essa, para saber a causa. Mas nós devemos ter a ciência, a consciência de que fomos nós que escolhemos ou aceitamos as provas pelas quais estamos passando. Então, a constatação de que a miséria de hoje é o fruto do uso indevido das riquezas de ontem, ela não pode ser motivo para diminuir o nosso empenho em sermos melhores. E sempre, então, correr para alcançar o progresso. E, acima de tudo, lembrar que, assim como a condessa lá do livro O Céu e o Inferno, a gente tem que aprender a estar no mundo sem ser do mundo. Engajado, sim, nesse ambiente social, que muitas vezes é difícil, mas estarmos centrados. Nós devemos possuir, sim, os bens, mas nunca, nunca, nunca nos deixarmos sermos possuídos por eles. Que Jesus nos abençoe, que assim seja. Obrigado, Patrícia. Obrigado a todos aqui que estão presentes em nossa casa, por compartilhar conosco a mensagem da doutrina espírita. E obrigado também ao nosso irmão Fernando por essa transmissão online. E convido a todos a elevarmos os nossos pensamentos, dando continuidade a esse momento de paz em nossos corações, a este momento único das nossas existências, em que estamos, nesta oportunidade
conhecendo a doutrina consoladora, a doutrina de amor, de esperança aos nossos corações. Agradecermos a Deus, nosso Pai, Criador, que nos criou para a felicidade, para a perfeição relativa. Agradecermos à equipe espiritual pelo seu desprendimento a nós outros, nos socorrendo e amparando. Obrigado a Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas, que por amor veio a habitar conosco há mais de 2000 anos, trazendo a sua mensagem de esperança, de amor, aos nossos corações endividados, pelas nossas consciências ainda presas ao materialismo, ao desamor, em que ainda nos sentimos envolvidos, muitas vezes, nessas vibrações negativas. Obrigado, amigo celeste. Que assim seja. Obrigado a todos vocês. Nosso bom dia, muita paz.